Fala pessoal, gente, para tudo que você está fazendo agora e tenta resolver essa conta comigo aqui. Salário oficial, R$ 21 mil por mês. Parcela de um financiamento, cerca de 128 mil por mês. Já fez as contas? Pois é, eu acho que não fecha de jeito nenhum, né? E foi exatamente esse buraco que acabou aparecendo agora no meio de Brasília. Enquanto eu, nós estamos correndo atrás para pagar boletos, o nome forte da política nacional acabou de ser flagrado em uma compra de imóvel que acaba desafiando qualquer lógica de renda. E olha, o mais pesado aqui não é nem o valor da mansão, que é 23 milhões de reais. O que realmente acaba incomodando é a data em que esse negócio foi fechado, bem coladinha com a prisão de um banqueiro que agora está correndo atrás para pagar seu rastro. E olha, para fechar o pacote, hoje, neste exato momento, o Alexandre de Moraes recebe os advogados de Bolsonaro para decidir um capítulo que pode mudar tudo. São 3 histórias rodando ao mesmo tempo. E eu vou te mostrar agora onde elas acabam se encontrando e onde elas não se encontram, porque isso importa também. Bora montar esse quebra-cabeça? Já deixa o like e se inscreva no canal. Primeiro, José Vicente Santini. Você conhece esse personagem? Bom, ele é advogado, só que ele é muito mais conhecido por coordenar a pré-campanha do Flávio Bolsonaro e também por circular nos bastidores do governo com liberdade total. Segundo a apuração do ICL Notícias, ele fechou a compra de uma mansão no Lago Sul por 14,5 milhões de reais. Então, quando você soma todo o patrimônio imobiliário que ele acumulou em só 3 anos, o número salta para 23 milhões. E aqui mora a pergunta que simplesmente ninguém respondeu ainda. De onde veio o dinheiro para bancar esse salto? Porque o cargo dele, que é de assessor especial, rendia um salário que nem chega perto de 10% do que o Banco de Brasília exige para aprovar um financiamento desse tamanho. Então a defesa está dizendo que o dinheiro vem da atividade privada dele. Só que tem um detalhe na linha do tempo que acaba mudando completamente o jogo. Quer saber o que aconteceu exatamente 2 meses depois dessa escritura ser assinada? Pessoal, em política, data não é detalhe, é prova. A escritura ela foi assinada em setembro. 60 dias depois, o país ia à prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E o que conecta as duas pontas é o nome do banco que acabou liberando o crédito, o BRB. O mesmo Banco de Brasília que aparece encharcado nas investigações do escândalo Master por outras operações. Agora, presto isso com responsabilidade. Eu não vou sair aqui afirmando que existe uma ligação pessoal comprovada entre o Santini e o Vorcaro, porque essa prova concreta ainda não apareceu. O que existe de fato é o mesmo banco no centro dos 2 escândalos, no momento em que milhões de brasileiros simplesmente não conseguem nem aprovar um financiamento simples. Coincidência de instituição? Pode ser, mas é uma coincidência grande demais para passar batido. E enquanto o Santini ele tenta explicar a matemática dele, outro personagem começava a se mexer e rápido nos bastidores. A postura de Daniel Vorcaro acabou mudando de figura. A colunista Bela Megali, do O Globo, mostrou essa virada na defesa. E quem está acompanhando o caso interpretou isso como um sinal muito claro de desespero. Depois de que as tentativas de colaboração premiada simplesmente não avançaram, o jogo acabou virando. Não é mais sobre falar, é sobre calar prova. O time jurídico dele está batalhando para anular judicialmente o acesso aos celulares que foram apreendidos pela Polícia Federal, alegando falha na cadeia de custódia. De modo técnico, para dizer, essas provas foram manuseadas errado. Joga fora. Mas por que tanta força para derrubar justamente esses aparelhos? A resposta pode estar no que está guardado ali dentro, sobre a relação entre o Banco Master e as articulações políticas do Lago Sul. E sabe o que é o detalhe mais pesado disso tudo?
ainda nem entrou nessa conversa. Teve uma cifra gigante em jogo e a justiça bateu o pé e disse não. Não foi a justiça que acabou recusando uma fortuna oferecida por Vorcaro. Foi o contrário. Investigadores da PF e também da PGR e do STF calcularam o estrago do Banco Master em algo perto ali de 60 bilhões de reais e exigiram esse valor para fechar acordo de delação. O Vorcaro, ele topou devolver só 40 bilhões e ainda parcelado em 10 anos. Qual que é o resultado? Proposta recusada 2 vezes, ou seja, o cara que quebrou um banco e gerou um rombo bilionário tentou se safar oferecendo menos da metade do estrago, e nem assim ele conseguiu. E a operação já bloqueou bens bilionários, mas o que está em jogo aqui não é somente o dinheiro não, é a credibilidade das instituições. Enquanto esse cabo de guerra financeiro acaba rolando, do outro lado de Brasília, uma reunião começava a decidir o destino político mais imediato do país. E esse hoje é literal. Nessa terça-feira, o Alexandre de Moraes recebe os advogados de Bolsonaro para bater o martelo sobre um pedido específico, que é a prorrogação da prisão domiciliar humanitária. O prazo de 90 dias que o Moraes deu lá em março já venceu na semana passada e a decisão estava represada por um motivo bem concreto que eu vou te explicar agora. A defesa, ela chegou municiada de laudo médico atualizado, dizendo que o quadro clínico ainda exige acompanhamento. Só que essa não é a única peça na mesa de Moraes hoje não. E é exatamente essa outra peça que está deixando tudo mais tenso. No dia 15 de junho, em uma blitz de rotina em Brasília, a polícia militar apreendeu uma pistola Glock 9mm registrada no nome de Bolsonaro. Ela estava no carro de um militar da segurança dele, sendo levada, e segundo a defesa, para o concerto. O Bolsonaro até prestou depoimento sobre isso, 5 minutos, repetindo a mesma versão que já tinha dado por escrito ao STF. O problema é o seguinte: a lei de execução penal trata posse irregular de arma como falta grave. E falta grave pode derrubar prisão domiciliar na hora. A PGR, ela pediu cautela, quer esperar o inquérito da Polícia Civil terminar antes de qualquer decisão. Agora, Moraes, por sua vez, já fez questão de destacar a coincidência entre o pedido de conserto da arma e o fim do prazo da domiciliar. E quem acompanha o ministro de perto diz que essa observação simplesmente não foi por acaso. Agora, resumindo, o que era para ser somente uma análise de saúde acabou virando julgamento sobre obediência às próprias regras do Supremo. Agora, para quem acha que tudo isso é só briga de quintal, o jornalista Breno Altman, do Brasil 247, levantou uma leitura que abre o ângulo. Na visão dele, e friso, é a visão dele, uma análise, figuras como Flávio Bolsonaro não agem isoladas, mas como peças dentro de uma estratégia de subordinação a interesses de fora, citando inclusive nominalmente Estados Unidos e Israel. Para Altman, a ostentação e os escândalos como esse da mansão seriam somente o efeito colateral visível de um projeto maior de blindagem internacional. Concorda comigo? Discorda? Acha forçado? Essa é uma leitura, não é uma sentença. E cabe a você pesar se faz sentido com o que a gente já viu até aqui. Agora, as peças estão todas na mesa. De um lado, uma mansão de 23 milhões com conta que não fecha. Do outro lado, nós temos um banqueiro que devolveu menos da metade do estrago que acabou causando e ainda assim não conseguiu um acordo. E no meio disso, um ex-presidente cujo próximo passo depende da leitura de um ministro sobre uma arma e um laudo médico, hoje, agora. O nosso canal vai continuar de olho em cada documento, porque entender esses cruzamentos é o que acaba separando quem acompanha de verdade de quem só vê
manchete. Assim que sair a decisão de Moraes ou qualquer novidade no caso Santini, eu volto aqui para te atualizar. Me conta nos comentários, você acha que essas três histórias vão convergir para algum lugar ou são casos paralelos que só aparecem conectados? Já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações. Toda vez que a gente postar vídeo no canal, o YouTube vai te mandar em primeira mão. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, seja membro. Quando você se torna membro, você começa a receber materiais e vídeos exclusivos para membros e assim você não perde nada do que está acontecendo dentro da política nacional. Até o próximo vídeo.